a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teus nome, Jesus amados, possamos contar com a presença dos amigos espirituais, possamos ser intuídos, termos discernimento necessário para o entendimento necessário. Possamos levar o conhecimento aqui adquirido para a nossa prática diária e disseminá-lo a cada um que cruzar o nosso caminho. Que o Senhor nos ilumine e nos conduza a cada dia de nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos iniciar a nossa reunião desta noite, né? Espera um pouquinho, aqui. Vamos apresentar uma janela. Opa, saiu. José Roberto, sempre apanhando um pouquinho desses slides, né? Porque eu acho que eu vou ter que voltar no modo normal. Um momentinho, por favor. Aqui está. Mariane está voltando. Estão vendo o slide? Sim. Obrigado, Marilisa. Então, quem chegou agora, José, Mariane, bem-vindos, né? Vamos iniciar o estudo desta noite, né? Sempre lembrando que a qualquer momento pode levantar a mãozinha para que possam participar da nossa reunião. Isso é muito importante, né? Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer fato que venha trazer para ilustrar o que estaremos estudando é sempre muito bem-vindo. Então, vamos lá. Então, o que Kardec traz no início do estudo do Livro dos Médiuns, né? Como nós vimos na reunião anterior, falamos bastante do fluido cósmico universal, né? Para o nosso conhecimento. Agora vamos entrar, propriamente dito, na teoria das manifestações físicas, que Kardec traz essas informações para nós, né? Que é muito esclarecedor. Então ele começa falando o seguinte, para nós entendermos um pouquinho. Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, né, que nós já vimos bastante, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria, desde que em caso de aparição se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis tomar dos objetos e transportá-los, julgou-se, como era natural, que o espírito servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse e que a força de braço é que ela se erguia no espaço. Aí Kardec está dizendo que, no primeiro momento, tinha esse entendimento. Aí ele pergunta, né? Mas então, sendo assim, que necessidade havia de médiuns? Não pode o espírito atuar por si só? Porque Kardec, até então, estava fazendo estudo, estava participando praticamente das reuniões, ele estava observando. Então, no primeiro momento, achava-se que, né, antes de concluir os estudos, antes da percepção dos eventos que acontecia, que podia ser com o espírito, através do perispírito, com as próprias mãos, porque até então
já apareciam em algumas ações, alguns fenômenos, a mão aparecia fisicamente, tangível. Então, achava-se que o espírito, com as próprias mãos, manipulava a mesa, fazendo ela girar, subir, descer, rodopiar, né? Aí Kardec fala, então, sendo assim, qual a necessidade havia do médium? Não pode, então, assim poderia o espírito atuar por si próprio, não precisaria do médium. Se ele consegue, por alguma força natural da natureza, ele podia tornar tangível, através do seu perispírito, do fluido, ele podia tornar tangível o seu corpo perispiritual, ele podia, com aquele corpo, manipular a mesa ou qualquer objeto, né? Aí ele traz, antes dele concluir esse seu pensamento, ele traz vai trazer algumas perguntas que vão elucidar bastante, né, sobre esses fenômenos, né? E ele vai fazer perguntas a Santo Agostinho, né? Boa noite, Graça. Então, ele, antes de concluir o raciocínio dele, ele traz, as respostas seguintes. Boa noite. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís. Muitos outros depois as confirmaram esse ensinamento que São Luís trouxe. Então, Kardec começa perguntando, vamos relembrar que a Graça Chumbinho, que a Graça, a semana passada, fez essa pergunta, né? Nós falamos alguma coisa, falei, Graça, no momento, na próxima reunião, nós vamos trazer o esclarecimento que já foi dado na reunião anterior, né? Aí Kardec pergunta para Santo Agostinho, será o fluido universal uma emanação da divindade? Santo Agostinho responde, não. Vamos para a segunda, para se tornar mais entendível. Aí a Graça pergunta, mas, Roberto, não seria uma emanação da divindade? Aí ele pergunta, será uma criação da divindade? Aí Santo Agostinho responde, tudo é criado, exceto Deus. Aí foi que nós explicamos na semana passada para a Graça e para todos, lógico, né? Então, esse fluido universal não emana diretamente de Deus. Deus criou tudo que existe. Vamos lembrar né, na época, no primeiro slide que eu coloquei a semana passada, 2 princípios gerais do universo. O princípio espiritual e o princípio material. E acima de Deus. Então, Deus criou tudo, mas ele criou o princípio espiritual e o princípio material. Então, o princípio material, que é o fluido cósmico universal, não é uma emanação direta de Deus, da divindade. Ele criou a emanação material, que é o fluido cósmico universal. Então, é só para trazermos novamente que essas questões estão no Livro dos Espíritos e serve para muita nossa elucidação. Depois, no final, também vou trazer uma informação que é muito importante da Revista Espírita, né? E Kardec continua. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas, como nós vimos na semana passada. O fluido cósmico universal é a base, tinha lá uma questão de dizer, é a avó de toda a parte material que existe no universo. Então, toda a parte material que existe no universo deriva do fluido cósmico universal, até o nosso perispírito. É matéria quintessenciada, matéria etérea, mas provém do fluido cósmico universal. Relembrando 2 princípios gerais do universo, o princípio espiritual e o princípio material. A junção do princípio espiritual, que é o princípio inteligente, com o princípio material, que é o fluido cósmico universal, cria-se a vida, porque nós vimos que tem um fluido que é derivado também do fluido cósmico universal, que é o fluido vital, que dá vida a toda a matéria. É o fluido vital que tem na planta, no animal e em nós, seres humanos, né? Nós somos compostos do fluido cósmico universal e planta, vida animal e hominal também tem outro fluido derivado do
fluido cósmico universal, que é o fluido vital, que dá, já o nome já diz, não foi Kardec quem inventou, já existia, mas que dá a vida, fluido vital. Kardec continua. Alguma relação ele tem com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos, o fluido elétrico, o fluido magnético? Sim, é o seu elemento, é uma derivação do fluido cósmico universal. Então, São Luís vem corroborar até aqui com o que Kardec também já tinha ideia, que ele traz para nós, e essas perguntas ele está fazendo para chegar no entendimento, que depois nós vamos ver nos slides, que é muito importante, que Kardec pensava, até então, ele não tinha todos os dados ainda para criar uma opinião. Aí, depois de todas essas respostas de São Luís, e com a sua verificação, ele participando dos fenômenos, ele cria realmente o entendimento e ele traz para todos nós, e depois eu vou falar aonde está na Revista Espírita, né? Até aqui tudo bem? Podemos continuar? Alguma colocação, alguma pergunta? Podemos? Vamos lá. Vamos continuar. E Kardec, o que ele quis buscar com essas questões? O entendimento para ele depois extrair um conceito e extrair uma lei. Então, Kardec ele usou tudo isso na decodificação, na codificação da doutrina espírita, né? Ele observava um fenômeno, ele tirava as suas conclusões e depois ele ia confirmar com a resposta dos espíritos para validar ou não aquela conclusão do qual ele havia tirado. Então, ele continua. Em que estado o fluido universal nos apresenta na sua maior simplicidade? Aí São Luís responde: para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. O que São Luís nesse momento fala? Olha, ainda não é o momento para vocês saberem a simplicidade absoluta do fluido universal. Nós não temos ainda, né, São Luís trazendo, vocês não têm ainda conhecimento para que eu possa passar e vocês possam entender. Vai faltar entendimento ainda a vocês, pelo nível de conhecimento que a humanidade tinha naquela época e tem até hoje. Ele fala, que ele também nos diz nas entrelinhas, no momento exato, vocês vão ter esse conhecimento, ao passo que vocês vão estudando a doutrina espírita, ao passo que vocês vão elevando o seu conhecimento espiritual, com certeza o entendimento vai ficar mais bem delineado e mais entendível. Então ele fala isso, aí ele continua, no vosso mundo, ele falou, olha, no mundo que vocês estão, ele sempre se acha mais ou menos modificado para formar matéria compacta que vos cerca. Sim, o fluido cósmico universal as moléculas, né, vão se adaptar, vão se unir para formar determinada matéria. Então, ele fala isso. Então, mais ou menos modificada, sempre como base o fluido cósmico universal, mas nas suas características moleculares diferentes, porque cada matéria tem um tipo de alinhamento molecular. Eu sempre gosto do exemplo da água para ficar bem mais fácil. H2O, 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio, a água. H2O2, 2 moléculas de oxigênio, 2 moléculas de hidrogênio, da água oxigenada. E assim sucessivamente, são as junções de várias moléculas para formar a matéria que nós conhecemos. E ele continua, entretanto, podeis dizer que o estado que se encontra mais próxima daquela simplicidade no nosso mundo, na nossa Terra, do fluido a que chamais fluido magnético animal. Então, ele falou que está mais próximo do nosso mundo que nós conhecemos é o fluido magnético. Está mais próximo da simplicidade absoluta do fluido cósmico universal. Está mais próximo, mas ainda não é. Nós teremos esse conhecimento quando nós irmos avançarmos e tivermos a compreensão
de um espírito puro. E ele continua: já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Ele é categórico, nós já aprendemos isso. Não. Esse fluido apenas anima a matéria. A inteligência está no espírito, está no princípio espiritual. O espírito é a inteligência do universo. Então, o fluido não. O fluido universal compõe, como nós já vimos, compõe toda a matéria. A inteligência não. Sempre a inteligência é do espírito. Continuando. Pois que é desse fluido que se compõe o perispírito. Parece que neste ele se acha num... Ficou um pouquinho estranha a pergunta, como estado de condensação, num estado de condensação, que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita. Aí São Luís responde: até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria, é mais ou menos condensada conforme os mundos. Então nós aprendemos, quando a Ana passou para nós o conhecimento do perispírito, que o perispírito é uma matéria quintessenciada, uma matéria condensada, uma matéria etérea, que nós, espírito, buscamos de acordo com o mundo que nós habitamos. Então, toda a matéria para a formação do nosso perispírito, nós a pegamos, vamos falar assim, aqui da nossa Terra. Então, o que a gente vai estudar depois, indo a fundo no perispírito, para que nós possamos mudar de mundo, nós teríamos que mudar de nosso perispírito, porque a matéria com a qual é composto o nosso perispírito aqui na Terra é de uma condensação muito mais densa do que a de Saturno, por exemplo, que é um mundo mais adiantado. Então, a ponto que nós vamos evoluindo como espírito, nosso perispírito, a nossa matéria também vai ficando mais etérea, porque nós vamos evoluindo em conhecimento espiritual, em conhecimento moral, e o nosso espírito passa esse conhecimento espiritual para nosso perispírito. Então, ao ponto que nós vamos evoluindo, o nosso perispírito vai evoluindo também, que nós já vimos algumas propriedades. Ele fica mais plástico, ele fica menos denso, que a ponderabilidade do nosso perispírito tem peso, ele vai ficando mais iluminado, mais sutil, ao ponto que nós vamos evoluindo como espírito, automaticamente o nosso perispírito também vai evoluindo, vai ficando mais etéreo, porque nos ensina a doutrina espírita que nós, sempre como espírito, conservaremos o nosso perispírito, em matéria muito, muito quintessenciada, muito etérea, mas ainda matéria, mas vai estar sempre nos acompanhando, é o ensinamento que a doutrina que os espíritos superiores nos trazem. Até aqui, tudo bem? Algum comentário, alguma colocação? Podemos prosseguir, gente. Qualquer dúvida, por favor. Pois não, eu não consegui, eu só vi o sobrenome, Abraão. É a Mariângela. Ô, Ângela, tudo bem? Mariângela. Oi, José Roberto. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Então, quando as mesas girantes se mexiam, era da atuação do espírito mais o médium, né? Sim, isso, Mariângela. Boa pergunta. Então, para que houvesse essa movimentação na mesa, o espírito usava, né, realmente manipulação dos fluidos, do médio, do espírito, ele manipulava o fluido e como se... Nós vamos ter um slide disso, mas interessante a tua pergunta, é como se momentaneamente a mesa criasse uma vida, porque o espírito está movimentando, manipulando os fluidos espirituais que nós vimos, que é uma só denominação, não tem fluido espiritual, mas porque é onde está o espírito, foi denominado, assim, Kardec nos explica, denominado fluido espiritual, para haver uma diferença
dos fluidos aqui materiais da Terra que nós estamos usando. Então, ele manipula esses fluidos através do médium e ele dá aqui momentaneamente uma vida à mesa através dos fluidos para que ela possa se movimentar. Então, não tem a atuação, como Kardec traz no primeiro slide, não tem uma atuação direta do espírito sobre a mesa, não. Ele manipula os fluidos espirituais, os fluidos do médium, para que ele possa movimentar a mesa ou outro objeto qualquer. Certo, ok. Obrigada, José Roberto. Nada, por favor, é bacana. Qualquer dúvida que tenha, por gentileza. Podemos continuar? Aí tem o item movimentos e suspensões. Aí ele começa a perguntar, aí vai de acordo com o que a Mariângela acabou de perguntar. Como pode o espírito produzir o movimento de um corpo sólido, a mesa, por exemplo, que a Mariângela falou, combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio para aquele efeito que o médium emite? Então, é aquilo que nós falamos na pergunta da Mariângela. Ele combina esse fluido universal do fluido espiritual, que também é tudo derivado do fluido universal, com o que o médium emite. Então, em função disso, ele consegue manipular um corpo sólido, um objeto qualquer. No nosso exemplo, que a gente já viu aqui, as mesas girantes, né? Então, é uma manipulação dos fluidos que tem, que o espírito detentor daquele conhecimento, ele faz. Então, ele manipula os fluidos espirituais com o fluido que o médium emite e ele faz o movimento, faz movimentar um corpo sólido. No nosso exemplo, nós já estudamos bastante, que é a mesa girante. Aí, Kardec, ele vai, deixa eu pegar aqui o meu aparelho de trabalho aqui, ficou um pouquinho a letras menores, né? Kardec era muito inteligente, né? E além da parte de inteligência que ele tinha a parte filosófica, de pedagogo, que ele, como nós já vimos em Pestalozzi, né? E ele vai fazendo as perguntas para ele formar uma teoria com base no que ele presenciou e na parte didática que os espíritos passaram. Aí você vê que olha a pergunta dele agora, interessante. Será com seus próprios membros, de certo modo, solidificado que os espíritos levantam a mesa? Ele volta àquele item que nós começamos dos slides. Aí, a hora que São Luís responde, depois nós vamos ver o próximo slide, nós vamos entender. Ele fala, esta resposta ainda não te levará aonde desejas, porque Kardec estava fazendo perguntas para ele obter, com essas respostas, ele formar uma opinião. Então, o São Luís falou, olha, não é com essa resposta que vai te levar onde você quer, mas São Luís responde, ó, quando, sob as vossas mãos, uma mesa se move, o espírito áureo, né, ele movimenta, ele atua no fluido universal, o que é necessário para lhe dar uma vida factícia. Lembra que nós vimos? Uma vida momentânea. Assim, prepara a mesa, o espírito a atrai e move sob influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade. Ele atuando e manipulando os fluidos espirituais, no qual ele está vivendo naquele momento, no mundo espiritual. Então, com a sua vontade, ele manipula esses fluidos. Quando quer pôr em movimento uma massa por demais pesada para as suas forças, chama em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Se ele percebe que ele não vai conseguir fazer aquele movimento num objeto muito pesado, ele chama outros espíritos ao mesmo nível dele, né? Em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito
não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem intermédio, isto é, sem o elemento que o liga à matéria, que nós já vimos que era o perispírito, né? Voltando uma coisa que nós já aprendemos, é importante nós relembrarmos, que nós somos composto pelo espírito, pelo perispírito e pelo corpo físico. O espírito não consegue atuar diretamente na matéria densa, corpo físico. Então, ele precisa de um perispírito que vai fazer esse elo, essa ligação, né? Então, esse elemento que constitui o que chamais perispírito vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Julgo ter me explicado muito claramente para ser compreendido. Então, São Luís falou, olha, eu acredito que eu te expliquei claramente para que você possa compreender. Mas o próximo slide, depois, eu deixo para que vocês comentem, ou qualquer dúvida, nós vamos entender por que São Luís fala para o Kardec. Essa resposta ainda não te levará onde desejas. Então, vamos entender isto com o próximo slide. Então, aí, porque Kardec faz uma nota nessa questão que ele faz, né? Nota, chamamos a atenção para a seguinte frase, primeira da resposta acima. Esta resposta, vê que Kardec, ele dá um grife, ainda não levará até onde deseja. Então, São Luís, o Espírito compreendera perfeitamente que todas as questões precedentes que Kardec havia feito só haviam sido formulados para chegarmos a essa última, que ele fez por último, né? E alude ao nosso pensamento que, com efeito, esperava por outra resposta muito diversa. Isso é Kardec comentando, ele achava que ia ter outra resposta. Então, voltando, né? Que com efeito esperava por outra resposta muito diversa, isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira por que o espírito obtém o movimento da mesa. Kardec tinha uma ideia diferente do que a resposta que São Luís passou para ele, pelas observações que ele fez. Por quê? Aí eu parando um pouquinho, gostaria de comentar. Essas questões sobre teoria das manifestações físicas está na Revista Espírita de 1858, maio e junho. Então, Kardec o Livro dos Médiuns foi lançado em 61. Então, Kardec teve aí 3 anos de observação, de mudança, de visão do que ele tinha. Mas isso aqui está lá no Livro dos Médiuns, porque por isso que é importante que eu trago essas informações para vocês, que depois vocês podem pesquisar. Na revista de 1858, Kardec já trazia esse título aqui, Teoria das Manifestações Físicas, aonde ele tinha uma ideia diferente da qual, em 61, quando ele lança o Livro dos Médiuns, porque ele já observou durante 3 anos. Então, ele continua aqui. Essa teoria das manifestações físicas oferece vários pontos de contato com o que aqui demos, mas dela difere sob certos aspectos. Ele tinha uma ideia, mas São Luís passa para ele uma visão de que ele não tinha ainda, né? De uma e da outra ressalta um ponto capital. O fluido universal no qual reside o princípio da vida é o agente principal dessas manifestações. E esse agente recebe sua impulsão do espírito, quer seja encarnado ou errante. Então, em 1961, quando ele lança o Livro dos Médiuns, ele já tem tudo isso compilado, ele já tem tudo essa visão, essa ideia que ele não tinha em 1858, porque ele, durante esse período de 3 anos, ele vai observando os fenômenos, vai buscando, como ele diz, vai buscando resposta em outros espíritos, aí ele forma a ideia. Então, conforme as respostas que relatamos acima, a questão se apresenta sobre uma luz inteiramente nova para Kardec. Assim, quando o objeto é posto em movimento, erguido ou lançado no ar,
Não é o espírito que o agarra, empurra e levanta, como faríamos com a mão, nós encarnados, né? Ele, por assim dizer, o satura com seu fluido, combinando-a com o do médio, e o objeto assim, momentaneamente vivificado, age como o faria um ser vivo, com a diferença de que, não tendo vontade própria, a mesa, né, segue a impulsão da vontade do espírito. Tanto podendo essa vontade ser do espírito do médio, quanto de um espírito estranho, e algumas vezes dos dois, agindo de comum acordo, conforme sejam ou não simpáticos. Então, vamos esclarecer isso, né? Então, voltando, né? Kardec, antes de presenciar todos os aspectos do fenômeno de manifestação física, na Revista Espírita Revista Espírita de 58, ele tinha uma ideia de como funcionava aquele fenômeno. São Luís traz para ele novas informações que ele vai aceitando, vai fazendo questões até chegar naquela última que nós vimos. Aí, isso em 58. Aí ele vai, 58, 59, 60 e 61, ele lança o Livro dos Médiuns. Aí ele já tem um entendimento bem diferenciado do que ele tinha antes. Aqui, tudo que nós vimos aqui está no Livro dos Médiuns. Então, ele já dando uma explicação por que São Luís, naquele momento, responde para ele. Esta resposta ainda não levará até onde ele desejava, onde Kardec queria entender e saber como é que funcionava essas manifestações físicas. Por isso que ele, no Livro dos Médiuns, ele chama teoria das manifestações físicas, né? Então, porque ele tinha isso como teoria e o entendimento dele era diferenciado. Então, com as informações, ensinamentos de São Luís, depois com observações que ele fez nos anos seguintes, ele obtém para ele mesmo o entendimento desta lei e lança o Livro dos Médiuns com o entendimento que ele captou vendo os fenômenos físicos e vendo a parte teórica passada por São Luís e outros mais espíritos que a gente não dá tempo da gente ver tudo aqui. Ficou dúvida, gente? Foi um pouquinho carregado. Eu quis trazer para vocês, para o entendimento, por que Kardec, São Luís, responde aquela pergunta desta maneira. Porque Kardec tinha o entendimento de como funcionava as manifestações físicas, depois, com o aprendizado e com o ensinamento dos espíritos, ele muda um pouquinho o entendimento dele. Ficou dúvida? Alguma colocação? Por favor. Não? Ok, então, que bom. Então, acho que todos, né, compreenderam. Mas, depois, quem tiver interesse, eu acho importante, na Revista Espírita de 1858, acho que está em maio e junho, que ele coloca em 2 etapas a teoria das manifestações físicas. Essas perguntas que estão no Livro dos Médiuns, ele tirou muito dessa Revista Espírita. Algumas ele não achou necessário, ele não levou para o Livro dos Médiuns, mas ele levou as mais importantes, que ele julgou ser mais importantes. Então, Revista Espírita, 1858. Lá tem o tema Teoria das Manifestações Físicas. Então, vamos lá. Os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio, são-lhes inferiores, estão-lhes sob as ordens, são-lhe iguais quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente, porque não é um trabalho sozinho, né? Então, o que São Luís fala? Na maioria das vezes são iguais. São os espíritos com o mesmo nível hierárquico de conhecimento. E muitas vezes eles participam e acodem espontaneamente
aquele trabalho que o espírito está incumbido de realizar. Então, é importante que Kardec faça essa questão e São Luís nos traz a resposta, porque mais para frente a gente vai ver outras questões que Kardec vai perguntando, que vai fortalecer esse entendimento. São aptos, aí Kardec pergunta, são aptos todos os espíritos a produzir fenômenos desse gênero? São Luís responde, os que produzem efeitos dessa espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. Então, os espíritos que ainda produzem os fenômenos e manifestações físicas são ainda aqueles espíritos inferiores, que ainda, de alguma maneira, se ligam ainda à influência material. Então, já São Luís já traz essa informação. E tem uma questão que o Kardec vai colocar também importante. Ó. Compreendendo que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles, então, Kardec, mas perguntamos, se uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo, dado que o quisessem? Ele não, São Luís não responde com essas palavras, mas nos estudos que nós fazemos, a gente vai ver que sim, os espíritos têm a força moral, eles podem realizar isso sem dúvida nenhuma, mas o que São Luís quer deixar de ênfase? Os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando precisam dessa força, serve-se dos que a possuem. Já não se vos disse que ele se serve dos espíritos inferiores, como vós servis dos carregadores? Então, você vê que Kardec, ele muitas vezes ele usa essa estratégia de fazer, não só no Livro dos Médiuns, em toda a codificação da doutrina, Kardec usa essa estratégia de fortalecer muito a resposta, de fortalecer bastante a resposta. Então, você vê que ele faz uma pergunta, hoje ele faz depois uma similar, até que o Espírito fala, eu já não falei que quem serve os espíritos inferiores, como nós nos servimos dos carregadores, o que São Luís quer dizer? Cada um tem a sua responsabilidade, né? Os espíritos com maior força moral já passaram por essa fase. Eles se servem dos espíritos mais inferiores para que eles possam desenvolver esse conhecimento. Então, a gente entende desta maneira, porque nada é por acaso. Todos nós, espíritos, temos que aprender do lado intelectual, do lado moral e do lado físico. Então, mesmo os espíritos que têm maior força moral, maior entendimento, conhecimento espiritual, eles poderiam fazer esse fenômeno, mas eles aproveitam aqueles que são mais inferiores ou têm menor conhecimento para usar, para que eles possam usar desse artifício, dessa manipulação, para que eles aprendam também. Porque tem espírito que ainda não tem esse conhecimento da manipulação dos fluidos. Então, como nós aqui, ele diz, como vocês se servem dos carregadores, como nós aqui temos a nossa responsabilidade, temos a nossa função, cada um tem a função. É demérito para um, para outro? Não. É apenas para adquirir conhecimento. Alguém levantou a mão? Não? Alguma dúvida sobre isso? Algum comentário? Alguém que quer fazer alguma colocação? Podemos prosseguir? Então, tá bom. Continuando. Se compreende, Kardec, né, ele continua, Kardec ele é muito inteligente nas suas perguntas, né, porque ele usava isso muito, essa estratégia, para obter a resposta mais fielmente dentro da realidade, né? E muitas vezes, como nós vimos nas anteriores, ele forçava uma similaridade de perguntas para fortalecer a resposta, né? Se compreendemos bem o que disseste,
o princípio vital reside no fluido universal. Nós já vimos que sim. O espírito tira desse fluido o envoltório semimaterial que constitui seu perispírito. E é ainda por meio desse fluido que ele atua sobre a matéria inerte, é assim? Você vê que essa resposta nós já obtivemos. Se nós lembrarmos nas questões anteriores, nós já obtivemos essa resposta. Mas Kardec quer fortalecer e traz novamente a mesma pergunta. E a resposta de São Luís quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida factícia. Lembra que nós já vimos isso? A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move debaixo das vossas mãos vive como animal, obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é esse quem a impele, como faz o homem com o fardo, porque nós estamos encarnados, nós manipulamos, né, o nosso equipamento, a nossa matéria. Mas ele está dizendo, não é dessa maneira. Quando ele continua, quando ela se eleva, não é o espírito quem a levanta com o esforço do seu braço. É a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. Então, nós já vimos, você vê que nós já vimos essa resposta antes, mas Kardec quer a confiabilidade na resposta. Então, ele responde não. Ele só falta dizer, já falamos novamente. Então, como nós vimos, o espírito manipula o fluido espiritual com o fluido do médico, dá uma vida fictícia à mesa, como nós vimos, né? Momentânea, e essa mesa, como o espírito ele comanda o fluido, ele vai comandar, faz isso, faz aquilo, é o fluido que está obedecendo ao comando de algo, ou alguém, que esse alguém obedece à impulsão que lhe dá o espírito. Então, o espírito, com esse conhecimento, vai manipulando os fluidos, que vai momentaneamente fazendo com que a mesa faça o que ela deve fazer, ou um outro objeto qualquer, né? Aí, voltando, lembra que ele fala do médium? Aí ele pergunta novamente, que não foi o caso que a Maria Ângela perguntou, que papel desempenha o médium nesse fenômeno? E lá no primeiro slide ele falou, então por que precisa o médium? Porque ele tinha entendimento que lá no começo do seu estudo, lá em 1858, entendimento que talvez pudesse o espírito se solidificar, né, entre aspas, e movimentar. Aí ele fala, mas se ele manipula os fluidos, e se fosse assim, para que serviria o médium? Ele mesmo, ele indaga sobre esse questionamento que ele tinha, né? Para que serve o médium? Aí, agora, ele, possuidor desse conhecimento, ele pergunta, que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Até então, ele tinha dúvidas, agora não, ele já compreende. Aí São Luís responde, já eu disse, olha novamente, né, que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. Então, você vê que novamente Kardec vai buscando fortalecer a sua resposta. Então, São Luís fala, eu já disse, né? É necessário a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal, para dar vida à mesa, a vida que nós vimos fictícia, né? Mas, note bem, já está dizendo, né? Note bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação, e às vezes antes que esta termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para animar. Então, mais um ensinamento, a quantidade de fluido que é manipulado pelo espírito tem que ser suficiente para animar aquela mesa e movimentá-la. Lembra na questão anterior que muitas vezes ele precisa do médium no mesmo, o espírito no mesmo nível de conhecimento para que ajude a manipular esta mesa? Então, outro espírito com conhecimento vai manipular maior número de fluido para que a mesa continue a se movimentar. Então, como ele fala, se terminar esse fluido, a mesa vai cair, a mesa vai parar, porque ela não tem fluido suficiente, ambos, né? Ambos fluidos, animalizado e fluido universal, para que possa movimentar a mesa, né?
Então, ele está com essas perguntas, obtendo novos conhecimentos e reforçando aquele conhecimento que ele já tinha. Alguma dúvida, alguma colocação? Podemos continuar? Ok. Continuando. E também aí ele vai trazer uma nova informação que é importante. Pode o espírito atuar sem um concurso de um médium? Olha que pergunta interessante, né? Porque ele obter já uma resposta. Agora, pode o espírito ser um médium? Pode atuar à revelia do médium. Quer isso dizer que muitas pessoas, sem que o suspeito, serve de auxiliares aos espíritos. Delas aurem os espíritos como de uma fonte, o fluido animalizado de que necessitem. Assim que o concurso de um médium, tal como entendeis, nem sempre é preciso, o que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos. É interessante a pergunta, né? E a resposta. Olha a resposta interessante. Eles podem atuar à revelia do médium. Então, não que naquele fenômeno momentâneo específico o médium esteja ali para ajudar a fornecer o fluido animalizado, mas a resposta é interessante. Eles sempre vão precisar do fluido animalizado. Então, quer dizer que muitas pessoas, sem que o suspeito, servem de auxiliares aos espíritos. Porque que nós vimos nas manifestações físicas, né? Lembra das casas mal assombradas? Sempre tem que haver o fluido espiritual e o fluido animalizado. Quem fornece esse fluido animalizado? Nós, seres humanos encarnados. Então, o espírito que quer fazer uma brincadeira, o zombeteiro, lá no caso das casas mal assombradas, ele vai precisar que tenha alguém, uma pessoa encarnada, fornecendo esse fluido animalizado. Então, a pessoa que está nesses lugares mal assombrados, sem saber, estão fornecendo fluido animalizado. Então, muitas pessoas falam, eu vou mudar dessa casa, eu vou mudar desse lugar, e o fenômeno continua. Por quê? Sempre existe a necessidade do fluido animalizado, precisa de ambos para que o fenômeno seja realizado. Não necessariamente que o médium tenha consciência que ele está participando daquele fenômeno, que no final São Luís fala, o que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos. E como exemplo mais entendível para nós seria as causas mal assombradas, né? Que ali o médium está fornecendo o fluido animalizado e é espontâneo, ele não está ali com a intenção de fazer aquilo, né? E tem aquela reunião propriamente dita, nos casos das mesas girantes, lá em Paris, aquelas reuniões que eram feitas, era especificamente para realizar esse fenômeno. Então, os médiuns estavam ali para realizar aquele fenômeno, participava daquele fenômeno com a sua própria vontade, né? Mas sempre vai necessitar dos fluidos animalizados, mas muitas vezes o médium pode estar fornecendo sem o saber, né? Gente, qualquer coisinha, mãozinha aí, por favor. Animada, a tua mesa com inteligência, pensa, e ele responde, né, jocosamente, pensa tanto quanto a bengala com que faz um sinal inteligente. Então, não pensa, né? A mesa, através dos fluidos, vai seguir a vontade do espírito, né? Ele continua, mas a vitalidade que se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência, sim, do espírito. Fica, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito e que não tem em si mesma capacidade de pensar nem de querer. Ali é um objeto inanimado que momentaneamente está tendo um fenômeno que ela está uma vida fictícia,
com os fluidos movimentados pelo espírito, ela não pensa, ela não tem querer, ela acontece essa manipulação com a vontade do espírito. O espírito, sim, que pensa, que faz, eu quero que essa mesa faça isso, faça aquilo, né? Aí, Kardec fala, muito a miúde, na linguagem usual, servimos de uma expressão análoga. Disse que uma roda que gira velozmente, que está animada de um movimento rápido. Então, é o mesmo voltando o que ele diz tanto pensa quanto a bengala com que faz o sinal inteligente. Então, realmente, a mesa não tem nada de inteligente, e nem se torna espírito, né? Como São Luís está falando. Não, ela está sujeita a uma vontade do espírito, que está manipulando os fluidos, né? Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? O espírito é a causa, o fluido é o instrumento, ambos são necessários, né? Tem o fluido, o espírito que tem a vontade do que vai fazer, e ele tem o fluido que ele vai manipular. Nós aqui vamos, né? Você vê que as perguntas do Kardec muitas vezes são bem repetitivas, mas para fortalecer o entendimento. A mesma coisa nós queremos movimentar alguma peça, alguma coisa aqui que nós queiramos trocar, uma cadeira de lugar, vamos pôr para lá, nós pegamos as nossas mãos físicas, pegamos essa cadeira, colocamos no lugar que nós queremos. O espírito, ele não tem mais esse contato, ele não tem esse contato direto com a cadeira. O que ele vai fazer? Ele vai manipular os fluidos que nós vimos, né, com a sua vontade, e transportar a cadeira para aquele determinado lugar. Então, nós fazemos fisicamente, com a nossa vontade, mas fisicamente, pegando com as nossas mãos no nosso corpo fisicamente, o espírito, com a sua vontade, vai pegar dois fluidos, manipular e pegar essa mesma cadeira e colocar no lugar que ele queira, né? Isso fica bastante entendível, né? E bastante lógico com o que acontece, que o espírito, ele não se solidifica, pegar com as mãos do espírito e colocar a cadeira em determinado lugar. Algum comentário? Alguma colocação? Mariângela? Sim, José Roberto. Será que ainda hoje tem espíritas que façam essas mesas girantes? Olha, o fenômeno físico, Mariângela, foi muito utilizado para um determinado fim, para mostrar à humanidade que tinha algo diferente. Então, lembra que nós começamos com Hydesville, a família Fox, com as pancadas, né, os barulhos, depois isso foi para primeiro nos Estados Unidos também as mesas girantes, tudo iniciou com um fenômeno físico, para mostrar para a humanidade, ó, tem alguma coisa diferente. E como, né, que nem igual Santo Tomé, tem que ver para crer. Então começou com isso, e foi esse fenômeno físico que levou com que Kardec fosse convidado a participar das mesas girantes, lógico que não por acaso, né, tudo tem uma programação na espiritualidade, e ele identificasse ali um fenômeno diferente. Se o efeito era inteligente, a causa era inteligente. Então, esses fenômenos físicos, no início, foi muito importante. Mas hoje em dia, existem. As manifestações físicas existem, com certeza. Mas é menos difundido, Mariângela. Hoje, a doutrina espírita, nós vamos... A finalidade hoje, principal da doutrina espírita, é o lado moral, é o lado espiritual, o lado da caridade, do amor, da fraternidade. Mas existe ainda, em alguns locais, que se desenvolvem as manifestações físicas. Em menor quantidade, sem dúvida, mas ainda existe. Certo, obrigada. Nada. Mais alguém? Alguma colocação? Podemos continuar? Então, vamos lá. Olha que pergunta interessante, né?
Que papel, nesse caso, desempenha a vontade do médium? O de trair os espíritos e secundá-los, né, apropriados no impulso que dão ao fluido. Então, o médium, nesse ponto, nesse trabalho, ele está atraindo os espíritos para fazer algo da manipulação física, né? Então, nesse ponto, qual a vontade do médium, né? De atrair. Então, a finalidade do médium naquele trabalho, duas finalidades importantes, é fornecer o fluido animalizado e, com a sua vontade, atrair os espíritos para fazer aquele determinado trabalho. Aí Kardec já faz a seguinte questão. É sempre indispensável a ação da vontade? Olha que interessante, né? Que São Luís fala, aumenta a força. Sem dúvida, a vontade vai fortalecer aquele trabalho, mas nem sempre é necessária, pois que o movimento pode produzir-se contra essa vontade, ou a seu malgrado, e isso prova haver uma causa independente do médium. Então, como voltar na questão anterior, né? Muitas vezes são manifestações espontâneas, que o médium nem está ali, não está sabendo que ele está fornecendo o fluido animalizado. Mas ele falou, quando o médium está participando do evento, aumenta a força daquele trabalho, sem dúvida. Mas nem sempre é necessária, porque, como nós vimos antes, né, pode-se produzir esse fenômeno mesmo contra essa vontade, ou muitas vezes independente se o médium está participando ou não. Como nós vimos anteriormente, o espírito pode utilizar do fluido magnético sem a anuência, sem o conhecimento do médium, né? Aí Kardec coloca uma nota. Nem sempre, isso também é importante, é bacana que está lá, nem sempre o contato das mãos é necessário para que o objeto se mova, nem sempre. As mais das vezes, esse contato só se faz preciso para dar o primeiro impulso. É a mesma coisa, vamos imaginar, né? Uma coisa, lá numa rua com uma descida íngreme, um carrinho está lá em cima, ele está parado lá. Então, vê alguém dar um impulso, por inércia, o carrinho vai descer, porque está para baixo, ele vai descer, né? Então, só precisa dar um impulso. Então, depois que você deu um impulso no carrinho, ele vai descer e não vai parar mais até determinado ponto, né? Então, ele continua. Porém, desde que o objeto está animado, pode obedecer à vontade do espírito sem um contato material. Já não precisa mais aquelas pessoas, os médios, estarem em contato, vamos voltar na mesa, em contato com a mesa, porque deu o primeiro contato, já foi dado, o primeiro impulso. Então São Luís fala, depois nem precisa mais. Depende isto ou da potencialidade do médium ou da natureza do espírito. Nem sempre mesmo é indispensável um primeiro contato, do que são provas os movimentos e deslocamentos espontâneos que ninguém cogitou de provocar. Então, é interessante, né, que muitas vezes existe aquele primeiro contato, aquele primeiro impulso, e depois vai. Não precisa mais ninguém estar com a mão. Normalmente, o que acontecia nas mesas girantes em Paris, né, ou na Europa, os médios, as pessoas que queriam fazer aquele trabalho, colocavam-se as mãos, esse era o primeiro impulso. Depois, o espírito que estava ali já manipulando os fluidos, movimentava a mesa, mas já não precisava mais do contato físico para que isso acontecesse. Isso era uma coisa natural. Então, nem sempre, por isso Kardec quis colocar, porque ele presenciou isso, né? Nesses 3 anos de estudo e de presenciar os fenômenos, falou, não precisa mais, porque já foi dado o primeiro posto. Dando um exemplo do carrinho na ribanceira. Depois que ele desceu, pronto, não precisa, o primeiro impulso sim. E muitas vezes talvez nem seria necessário o primeiro impulso. Foi a Graça agora? Oi, Zé Roberto. Ô, Graça! Puxa vida, eu estava até achando, pô, a Graça
Não está Não quer participando, falar que não nada. vi, não está falando nada. Não, mas é porque está tudo muito claro, é como você falou, ele pergunta, ele repete a pergunta, ele esmiuça Sim. aquele conhecimento, né? E você está explicando, fica muito fácil de entender. Eu só queria fazer um comentário, Zé Roberto, Por favor, porque Graça. até uns anos atrás o pessoal fazia a tal brincadeira do copo, né? E É. punha as letras e todo mundo punha a mão no copo para responder perguntas que eram feitas ali. Eu nunca fiz essa brincadeira, que eu sempre tive medo, mas eu conheço casos assim que a pessoa fez e o copo disparou e bateu na parede, quebrou, sabe? Assim, não, eu não sei se foi mesmo uma questão intencional, mas pelo que me contaram, não foi. Foi uma força, né? Aquele objeto estava ali impregnado, né? Do fluido cósmico e mais dos médiums, de quem estava ali fornecendo o fluido. E ele, não sei se para assustar, que era tudo adolescente, para assustar, sei que o copo escapou da mesa e bateu na parede em frente, sabe? E aí foi todo mundo, levou muito susto e foi pararam de fazer a tal brincadeira, sabe? Então, isso aí, quando eu era adolescente, então tem muitos anos. Mas eu sei de gente que fez assim, além disso aí, né? Eu já não sou adolescente há muito tempo, mas eu sei de gente que fez. E tem um amigo, um conhecido assim de internet, né, português, ele contou de uma brincadeira agora, não faz muito tempo, na casa dele, lá em Portugal, e diz que depois começaram a acontecer fenômenos, né, lá na casa. Eles ficaram muito assustados, e a filha que tinha ido até morar com ele voltou para a casa dela porque achou que a casa do pai estava assombrada. Mas era esse tipo de fenômeno, né, Zé Roberto? Ele, É, inclusive, se tornou espírita. Esse português foi estudar o espiritismo, hoje ele é espírita, a partir desse fenômeno aí. você vê que, voltando, você vê que nada é por acaso, né, Graça? E muitas vezes nós ingressamos na doutrina espírita, algo impulsionado, muitas vezes a gente acha que a decisão nossa, mas foi impulsionado pela espiritualidade, porque é algo que seria importante para nós, né? Com Então certeza. a gente sempre ou vai pela dor ou pelo amor, né? Quando é pelo Sim, amor é melhor, pela dor. E no caso que você falou do copo, realmente acontece. Eu já vi relatos de conhecidos também que fizeram isso, mas aí é um alerta. São forças que a gente não conhece ainda a fundo, a gente não tem nem ideia dessas forças, como funciona. Eu acho que todo o trabalho muito cuidado, não pode mesmo. isso. Então, todo esse trabalho tem um local apropriado, que é a casa espírita, que tem todo um aparato da espiritualidade, tem os amigos espirituais que a preparam, tem todo realmente um lugar apropriado. Então, se nós fizermos isso em qualquer lugar, na nossa residência, no nosso lar principalmente, é aquilo que você falou do exemplo que você deu lá do teu amigo ou conhecido de Portugal. Os espíritos que fazem esse tipo de coisa são espíritos brincalhões. Talvez nem muitas vezes não são espíritos maldosos, que querem fazer o mal, são brincalhões, querem brincar, eles querem se divertir nas nossas custas. Então acontece, já que, o que acontece? O que esse trabalho do Corpus, você colocou no momento, olha a pergunta 18ª, que papel nesse caso desempenha a vontade do médium? Ali são a vontade de várias pessoas, vários médios, de trazer os espíritos. E quem são esses espíritos que servem para fazer essas brincadeiras? Espíritos brincalhões, demagogos, que gostam de brincar, gostam de nos atrapalhar, fazer brincadeira. Se nós os convidamos, quem que nós convidamos para nossa casa? São esses Sim, espíritos, já pensou? Eles vão continuar brincando. Você me chamou, eu vou continuar brincando aqui. E acontece isso mesmo, Graça, de copo voar, depois eu começo dentro de casa, começa a cair as coisas, é tudo. isso mesmo que aconteceu.
Então, nós convidamos. Quem convida somos nós. Sim. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Kardec, nas revistas espírita, ele se relata as brincadeiras dos copos. Na época, ok, foi necessário essa parte de manifestações físicas para um aprendizado. Não é mais necessário. Por que nós fazemos evangelho no lar, né? Para trazer os bons espíritos, para estar ali conosco, e aqueles que precisam que a espiritualidade traz para ouvir coisas boas, de fraternidade, de caridade. Se nós começarmos com essas brincadeiras, que nós estamos atraindo para os nossos lares, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que são forças que nós não conhecemos 1% do como são operadas, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa brincadeira do copo. E pode trazer consequências, muitas vezes, muito mais graves do que aconteceu com o teu conhecido lá de Portugal. Sim, com certeza. Isso mesmo, Roberto. Mas obrigada. Nada. Podemos continuar? Então, por que isso é interessante? Porque é que nem toda gente pode produzir o mesmo efeito, nem tem todos os médiuns o mesmo poder? Kardec perguntando. Isso depende da organização e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Influi também maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos que encontra nele a força fluídica necessária. Então, nós vamos aprendendo, né? Depois Kardec vai continuar com esse aprendizado, com esse ensinamento, a simpatia, né? Que tem que haver entre o espírito e o médium, né? Essa afinidade que depois, essa simpatia, a gente vai aprender, que Kardec traz, a questão da afinidade. Acontece muito isso numa reunião mediúnica. Nós, por questões de vibrações, temos afinidade mais de um espírito do que com o outro. Isso é natural. Isso é uma coisa natural que acontece. Quantos de nós conhece uma pessoa a primeira vez e fala, puxa vida, não fui com a cara desse fulano, então, puxa vida, parece que a gente se conhece há 20 anos. É questão de afinidade, é questão de fluidos que se atraem, né? Então, isso é muito importante, né? Então, São Luís já nos alerta sobre isso, essa simpatia, que depois é questão de afinidade. Então, é questão de manipulação dos espíritos que estão manipulando esses fluidos, do fluido animalizado do médium, isso que vai dar o poder, aí vão, entre aspas, o poder, né? A maior facilidade ou menor facilidade na manipulação dos fluidos, né? E ele continua. Dá-se com esta força o que se verifica com os magnetizadores, que não é igual em todos, sim, cada um de nós tem a nossa vibração, o nosso, vamos falar, poder, entre aspas, magnético, né? A esse respeito, há mesmo pessoas que são de todo refratárias, aquilo que nós falamos, não existe afinidade nenhuma. Outras com as quais a combinação só se opera por um esforço de vontade da parte delas. Sim, muitas vezes existe aquela refratária, outra com o nosso esforço, a nossa vontade para que aquele trabalho dê certo. E outras, finalmente, com quem a combinação dos fluidos se efetua tão natural e facilmente que elas nem dão por isso e serve de instrumento a seu mau grado, como atrás dissemos. Então, existe uma combinação, né? Uma afinidade tão grande que mesmo nós não estejamos interessados ou não estivermos participando daquele trabalho, nós fornecemos, é questão de afinidade, e isso é natural, isso é bastante natural, e Kardec faz dar uma nota aqui, ó. Esses fenômenos têm, sem dúvida, por princípio, magnetismo, porém não como geralmente o entende. A prova está na existência de poderosos magnetizadores que não conseguiram fazer que uma pequenina mesa se movesse, e de pessoas que não logram magnetizar a ninguém, nem mesmo uma criança, as quais, no entanto, basta que ponha os dedos sobre uma mesa pesada para que ela se agite. Assim, desde que a força mediúnica não guarda proporções com a força magnética, é que outra causa existe. Então,
não tem nada a ver com magnetismo, tem a ver com a afinidade fluídica que existe entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado. Não tem a ver a questão magnética, como ele dá o exemplo que nós já vimos. Tem espíritos e médios que não conseguem, né? Já muitos fisicamente encorpados, que não conseguem movimentar uma mesa de 10 quilos. E tem aqueles, mesmo que, nem mesmo que, né, que ele dá o exemplo da criança. Tem crianças que têm uma mediunidade, né, mesmo que não queira, porque a gente vê que tem espírito, a criança é só a parte física, só o corpo, que é aliada, que é afinizada com outro espírito, levanta uma mesa de 40, 100 quilos, né? Então, é muito importante que São Luís veio trazer para nós a diferença entre a força magnética e a força mediúnica. Então, isso é muito importante, que muitos, inclusive espíritas, confundem a força magnética com a força mediúnica. São forças que nós manipulamos, mas são forças que provêm de uma causa, né? De uma causa diferente. Alguém quer comentar? Podemos passar? Puxa vida, como o tempo passa rápido. As pessoas, aí ele, como ele fala do magnetismo, ele faz a pergunta seguinte, né? As pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiuns? Essas pessoas... na época tinha essa qualificação de elétricas, né? Magnetizadores, né? Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiuns no sentido que se atribui essa palavra, mas também pode dar-se que um espírito as assista e se aproveite de suas disposições naturais. Então, aqui, aquelas pessoas que são consideradas elétricas ou magnetizadores na época, né, eles tiram o fluido, a produção do fenômeno, sem contar com a ajuda de outros espíritos. Então, aí está utilizando o fluido magnético, não é o fluido não é a parte mediúnica, né? Então, aí o São Luís fala, ó, mas também pode dar-se que o espírito as assista e aproveite as suas disposições naturais, porque o magnetismo está em nós naturalmente, né? Mas não podemos confundir com os médiuns normais que vão operar a parte mediúnica. E Kardec dá a nota. Sucede com essas pessoas o que ocorre com os que podem operar com ou sem o concurso de espíritos estranhos. Vamos lá de novo, Kardec fazendo uma pergunta que São Luís fala, já respondi. O espírito que atua sobre os corpos sólidos para movê-los se coloca na substância mesma dos corpos, desculpa, ou fora dela. Dá-se uma e outra coisa. Né, que ele fala, já dissemos que a matéria não constitui obstáculo para os espíritos. Eles penetram. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto que penetra. Então, pode acontecer que em um fenômeno, na movimentação de um corpo sólido, o espírito pode atuar com fluido, não vamos nem me falar mais sobre isso, sempre com os dois fluidos, né, o animalizado e os fluidos espirituais. Ele pode manipular esses fluidos, ou então, através do perispírito, também, que nós já estudamos que para o perispírito não existe obstáculo material, ele pode, com os fluidos perispirituais, também movimentar esse objeto. Então, pode acontecer das duas maneiras. Esse é outro ensinamento que nos mostra que a função muito importante do nosso perispírito nos fenômenos físicos e nos fenômenos mediúnicos. Nós vamos avançar no estudo do Livro dos Espíritos bastante sobre isso. É muito importante o perispírito. Então, ele vai atuar fisicamente e vai atuar
mediunicamente. Porque que nós já estudamos para o perispírito, que é uma matéria feita da matéria quintessenciada, matéria etérea, não serve de obstáculo. Nenhum objeto material serve de obstáculo para o nosso perispírito. Algum comentário? Podemos prosseguir? Hoje estão quietinhos, hein? E eu fico muito preocupado quando tem muita quietude. Dos ruídos, né? Nós já vimos bastante. Nós já vimos bastante quando nós vimos as manifestações físicas, né? Como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto material? Tanto quanto dos braços para levantar a mesa, né? Ele está sendo irônico novamente, né? Sabes perfeitamente que nenhum martelo tem um espírito à sua disposição. Seu martelo é o fluido que, combinado, ele põe em ação pela sua vontade para mover ou bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar vos traz o som. Então, porque a luz nos traz a percepção que nós vimos, né, fisicamente, a percepção do movimento, é a luz que nos dá. Como o som nos traz o barulho, por exemplo, né? Então, ele foi irônico, né? São Luís falou, não, é a mesma coisa do levantar da mesa, os braços que você imaginava ser para levantar a mesa. Não, é a mesma coisa. Não tem nenhum martelo, não tem nenhum objeto físico, é ele manipulando o fluido para dar a percepção do movimento, que nós vimos, né? Da mesa, ou o ar que vai trazer o som. Muito simples, né? São Luís não fala isso, mas ele dá a entender isso para Kardec, né? Concebemos que seja assim. Quando o espírito bate num corpo duro, você está dizendo, tá bom, é assim que o Kardec fala, é assim que funciona quando bate num corpo duro. Mas como pode fazer que se ouçam ruídos ou som articulados na massa estável do ar? Aí São Luís fala, pois que é possível atuar sobre a matéria. Tanto pode atuar sobre uma mesa como sobre o ar. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como pode fazer com qualquer outros ruídos. Então, São Luís fala, olha, ele não fala isso porque ele é muito educado para Kardec. Ele pode, que é possível atuar sobre a matéria, tanto pode atuar sobre uma mesa como sobre o ar. São matérias, né? Quanto ao som, pode imitá-los, como pode fazer com qualquer outros ruídos. Nós já vimos também, acho que foi na aula anterior, ou quando nós falamos sobre a questão, até foi dado alguém deu um exemplo, não lembro quem. Nós estamos num aposento da nossa casa, houve-se um barulho tremendo, tudo quebrando, vindo da cozinha. Vai lá, não quebrou nada, está tudo intacto. Então, Kardec, com a sua experiência depois, ele pôde notar isso. Pode acontecer de duas maneiras. Vem o som físico das coisas quebrando, ou pode o conhecimento do espírito que está lá manipulando os fluidos, ele pode fazer como qualquer outro ruído. Então, tem essas duas maneiras, até eu não lembro quem deu esse exemplo, que aconteceu. Estava em casa, acho que do nosso grupo aqui, estava em casa, um barulho que quebrou em determinado ponto do cômodo, chegou lá, está tudo intacto. Então, São Luís fala, Kardec, isso é possível, porque eles estão manipulando, né? Pode fazer sobre a mesa, sobre o ar, e quanto ao som, eles podem imitá-lo, porque eles estão manipulando tanto a parte visual com nossos olhos com o movimento, quanto a nossa audição com os ruídos, porque é o som que vai levar, o ar que vai levar esse som, né? É interessante isso, né? Podemos passar... Opa. Alguém levantou a mão? Não? Podemos passar? Bem que já está no final, vamos terminar. Então, isso aqui é só para nós terminarmos, né? Dizes que o Espírito não serve de suas... Kardec, né? Dizes que o Espírito não serve de suas mãos para deslocar a mesa. Entretanto, já se tem visto em certas manifestações visuais aparecer mão a dedilhar um teclado, a percutir as teclas e tirar dali sons. Nesse caso, o movimento das teclas não será devido, como parece,
a pressão dos dedos? E não é também direta e real essa pressão quando se faz sentir sobre nós, quando as mãos que exercem deixam marcas na pele? Aí São Luís fala: não podeis compreender a natureza dos espíritos, nem a maneira por que atuam, senão mediante comparações, que uma e outra coisa, que de uma e outra coisa apenas vos dão ideia incompleta, e errareis sempre que quiserem assimilar aos vossos processos de que elas usam. Este, necessariamente, hão de corresponder à organização que se lhe é própria. Já não te disse eu que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica que anima de uma vida fictícia? Pois bem, quando o espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe e de fato os movimenta. Porém, não é por meio da força muscular que exerce pressão. Eles anima como faz com a mesa, e as teclas, obedecendo-lhe à vontade, se abaixam e tangem as cordas do piano. Em tudo isto, uma coisa ainda se dá que difícil vos será compreender, é que alguns espíritos tão pouco adiantados se encontram em comparação com os espíritos elevados. Tão materiais se conservam que guardam as ilusões da vida terrena e julgam obrar, atuar, como quando tinha um corpo de carne. Não percebe a verdadeira causa dos efeitos que produzem, mais do que um camponês compreende a teoria dos sons que articula. Perguntar-lhes como é que tocam piano e vos responderão que batendo com os dedos nas teclas, porque julgam ser assim o que fazem. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saiba como, se bem lhes resulte da ação da vontade. O mesmo ocorre como exprimes por palavras. Está faltando 3 minutinhos. O que São Luís fala? Kardec, é da mesma maneira. Da mesma maneira como eles operam na mesa, eles operam as teclas. E eles falam, tem espírito que responde que eles estão tocando, porque eles se sentem ainda tão apegados à matéria que eles se sentem vivos. O seu perispírito é tão ainda denso que eles se acham vivo e acham que estão produzindo, estão tocando realmente, literalmente. E falar, tem espíritos que têm essa consciência e outros não, mas o processo é o mesmo. Puxa vida, gente. Acho que tá. Já passamos, já vamos ter. Faltam 3 minutos. Então ficou faltando pouquíssimo, acho que 1 ou 2 slides, então acho que ok, é interessante. E tem 2 minutinhos aí que eu gostaria que alguém comentasse alguma coisa. Eu achei que ficaram muito quietinhos, fico preocupado com isso, né? Eu sempre falo, ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Então, tem mais 2 minutinhos aí para que alguém possa explanar alguma dúvida ou algum comentário, por favor. Não, mas que eu fico preocupado quando vocês ficam quietinhos, eu fico, viu? Oi, Thelma. Oi. É que ó, as explicações estavam sendo assim bem diretas, né? Então o pessoal estava prestando bastante atenção. Mas veja só, eu sempre costumo assim comentar com o pessoal como Kardec tinha é, aquele trato, né, em formular as questões para os espíritos de uma forma assim pedagógica, né, na sequência, e aquilo assim, uma resposta encadeando a outra, dando sequência em todo O trabalho, né? o trabalho ali, né? E interessante também a forma, né, como os espíritos eles respondiam, né, para Kardec. Se nós ainda hoje, né, 150, 160 anos depois, né? Ainda nos falta
palavras, né? Nos falta entendimento para ter a compreensão de tudo aquilo que os espíritos ditavam a Kardec, né? Que dirá o Sim, pessoal naquele período, né? Que bom que verdade. houve Kardec, né? Para a doutrina que houve Kardec em nossas vidas, né? Sim, quem não estudou a vida de Kardec, olha, eu recomendo, viu, que foi realmente algo maravilhoso. O que eu sempre falo que aquele hominho fez foi sensacional. Eu sou muito fã dele, então, mas quem puder, quem não estudou, estude a vida de Kardec, o trabalho, como ele fez a doutrina espírita, é maravilhoso. Então, eu sou suspeito em falar, mas realmente é isso, Thelma. Então, para nós encerrarmos, quem vai fazer nossa prece de encerramento, por gentileza? Alguém que não tenha feito ainda, né? Quem? Quem, por favor, nos ajude a fazer o nosso encerramento? Acho que eu vou ter que aceitar a sugestão, viu? A Doris faz uma prece maravilhosa, Doris. Eu vou aceitar a sugestão da Glaucia, então. Ó, faz para nós. Doris? Doris? Você está aí, Doris? Oi, estou sim, estou prestando Então, atenção. Então, vamos aceitar a orientação da Glaucia. Faz para nós a prece. Você faz uma prece ótima, que nem disse a Glaucia. Ok, pode fazer a prece? Por favor. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, agradecemos pela luz recebida, que esta luz possa ficar gravada no nosso subconsciente, para que possamos lembrar de tudo para a nossa vida, as instruções. Agradecemos pelos mentores amigos que estão conosco e pedimos muita proteção para a nossa noite de sono. Que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a noite, todos. Michel. Ótima semana e a todos. Obrigado pela presença, né? Porque a gente fica muito feliz. E até segunda, se Deus quiser. Boa semana a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.